Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Mortandela e hoje eu vou tentar zerar Hack-Room Pokémon Moon Emerald só com Pokémon do tipo Fada. E as regras são: eu posso usar Pokémon do tipo Fada nas batalhas, não posso usar ele nas batalhas e não posso usar X, exceto para treinar na liga. E agora que eu já sei as regras, bora pro vídeo! Primeiramente eu ponho meu nome, Mortand, porque infelizmente não cabe Mortandela. Então eu pego o Mewtwo, o Wigglybuff, que é um Pokémon que eu nunca tinha usado a linha evolutiva dele. E um spoiler, ele é uma merda. Ele é muito ruim. Eu chamo ele de balão por falta de criatividade. Então eu vou fazer a primeira luta contra a rival. Ela inicia a batalha com o Popplio e eu com o balão, que dá um sing e finaliza ele com apenas alguns pounds, já que ele não me acordou e não me bateu. Com isso eu pego a minha Pokébola e a minha Pokédex e eu capturo um segundo membro da equipe, um Popplio, que eu ia usar só depois, já que ele não é fada, ele só é fada na forma final. Então eu capturo um Murelu como segundo membro da equipe, e eu chamo de Chapada. O motivo vocês vão saber mais pra frente. Então eu falo com meu pai, e ele me taca pra ajudar o Wally a capturar um Pokémon, e o Wally acha um House. E como o House é tipo fada, eu aproveitei a chance, e capturei um também, já que ele ia ser de bastante ajuda, e eu chamei de Dama, por falta de criatividade. Então eu capturo um Curifly, porque pelo menos tem que ter um inseto nas minhas gameplays, que eu chamo de mariposa, por falta de criatividade. Então eu vou enfrentar a Roxanne, líder de ginásio do tipo Pedra. Ela inicia a batalha com o Geodude, então eu dou um Reflect e alguns Double Team com a Dama. Ele até me acerta, mas eu finalizo ele com alguns Confusion, apesar dele dar uma rilada. Com isso, ela manda o Carbink, e eu dou alguns Confusion, e ele não consegue me acertar. Ele até fica no amarelo, mais escuro, então eu dou mais Confusion, até a hora que ele me finaliza com Rock Tomb. Então eu mando a Chapada e finalizo ele com alguns Mega Drain. Com isso, ela manda o Rockruff e eu troco pro balão. Então eu tento dar um Sting, mas ele me dá 100 de ataque, e quando eu acerto, eu troco de volta pra Chapada, que finaliza ele com apenas um Mega Drain. Com isso, ela manda o Tyrant e eu mando a Mariposa, e finaliza ele com apenas alguns Fire Ring. Assim a gente consegue a nossa primeira insígnia. Então eu enfrento um membro da equipe Aqua e salvo o Wingo do velhinho. E eu pego a carta com o pai do Steven. E depois de tudo isso eu vou enfrentar a rival. Ele inicia a batalha com o Charmander e eu com a Mariposa. E eu dou um Quiz, que dá uma travadinha no jogo, mas isso aí é coisa leve, então ignora. E com mais alguns Keys eu consigo finalizar o Charmander. Com isso ela manda o Popplio e eu mando o balão. E eu tento dar um Switch Kiss, que erra bastante, mas quando eu acerto eu troco pra Chapada. Então eu dou uns Mega Drain, e como ela não me dá muito dano, eu finalizo ela rapidamente. Logo após isso eu falo com aquele velhinho que eu tinha salvado o Mingo dele e vou para a cidade de Ilford e entrego a carta para o Steven. Depois disso tudo eu vou para Slatefort, onde eu capturo o quinto membro da nossa equipe, um Mimikyu, um Pokémon que eu também nunca tinha usado, e eu chamei de Papoca por falta de criatividade. E ele veio com um problema, ele simplesmente não tinha nenhum golpe, literalmente nenhum. Ah, a gente resolveu isso com o tempo. Então eu vou enfrentar o Broly, líder de ginásio do tipo lutador. Contra ele, a Mariposa dá um Drankism Stuffle e fica apaixonada. Com isso ela não consegue mais atacar, e ele fica se bufando com o Bulk Up. Quando eu acerto eu não tiro muito dano, e fico lá batendo nele, mesmo sem dar dano direito. E chega uma hora que eu fico apaixonado de novo, então eu sou finalizado. Com isso, eu mando a Dama pra tentar dar um Confusion, mas como ele estava bufado, eu me finalizo no Payback. Eu mando a Papoca, que só tinha Shadow Sneak, então eu troco pra Chapada e finaliza ele no Mega Drain. Com isso, ele manda o Cabrawler e eu dou o Shadow Sneak. Como ele não conseguia me dar muito dano com o Pursuit, ele é finalizado. Com isso, ele manda uma Corrida e eu mando o Balão e tento dar alguns Sings. Quando eu acerto, eu troco de volta pra Chapada. Então, eu começo a usar os Mega Drain enquanto ele usa Bulk Up. Ele também me dá um 100 de ataque e uns Arm Thrust, mas como os golpes dele não tiram muito, eu fico tentando usar o Mega Drain. Mas como eu não consigo acertar muita coisa, ele acaba healando e me usando um 100 de ataque. Então fica nisso, até a hora que eu decido trocar pra Papoca. Então eu dou um Shadow Sneak nele, e como ele não me ataca, ele é finalizado. Com isso ele manda o Pantean e eu mando o Balão, que não consegue fazer muito além de botar ele pra dormir. Eu até tento dar uns pounds, mas como eu não consigo fazer muita coisa, eu troco de volta pra Papoca. Então eu dou um Shadow Sneak enquanto ele dorme. E como ele acorda, ele se bufa com o Bulk Up, mas como ele não me ataca, ele é finalizado bem fácil.
Seguindo o jogo, eu enfrento alguns membros da equipe Aqua, que não foram nenhum desafio, e falo um pouco com o Art. Então eu falo com essa mocinha e pego o Chute Bell para conseguir evoluir o Wigglybuff, já que ele não tava fazendo merda nenhuma na equipe. Então eu vou enfrentar a May. Ela inicia a batalha com Fomantis, que é finalizado pelo Silver Range da Mariposa. Enquanto o Charmeleon ou Don Drankies se transforma, como eu não dou muito, ele me finaliza no Ember. Então eu mando a Dama, que finaliza ele com apenas alguns Confusion. Com isso, ela manda o Brione e eu mando a Chapada, que toma alguns bites, mas consegue finalizar ela com o Mega Drain, já que ela não me deu muito dano. Então, no nível 20, a Dama evolui para um Kirlia. Logo após isso, eu coloco a Sereia no Daycare para poder treinar ela, já que eu não pude usar nas batalhas. E com isso, eu vou enfrentar o Wally. Ele inicia a batalha com Haltz, que é finalizado por um Shadow Sneak da Papoca. Enfrentando alguns treinadores do terceiro ginásio, a Sereia chega no nível 17, assim evoluindo para um Brione. E aproveitando, eu treino mais e evoluo a Chapada para um Shiinotic. E agora sim o nome Chapada faz sentido. Então eu treino mais um pouco e acabo evoluindo a Mariposa para um Ribbon Bee. E ele ficou muito bonitinho, cara, muito bonitinho. Então eu vou enfrentar o Watson. Ele inicia a batalha com o Togedemaru e eu com o Balão, que coloca ele para dormir. Então eu mando a Papoca me buff infinito, usando o Bulk Up. Quando ele acorda eu consigo dar mais um. Então eu finalizo ele com apenas 2 Shadow Sneak. E o Charger Bug também é finalizado por apenas 2 Shadow Sneak, juntamente do Magneton. Enquanto ele mandou o Elekid é finalizado por apenas um Shadow Sneak. A mesma coisa com o Raichu, que não fez merda nenhuma. Então, eu consigo finalmente evoluir o inútil do balão para um Jigglypuff. E eu vejo uma treta entre a equipe Aqua e a equipe Magma. Mas eu não dou nem muita importância para isso, já que eu pego a Moonstone. E com isso eu vou enfrentar o Max, líder da equipe Magma. Ele inicia a batalha com a Meowth de Alola, que é finalizado por 2 Mega Drain da Chapada, apesar de ter batido um pouco. Com isso, eu mando a Mariposa e ele manda o Murkrow, que é finalizado por um Bug Buzz. Contra o Salandit, eu dou um Calm Mind e finalizo ele com apenas um Confusion. Com isso, eu pego esse meteorito que ficou aqui, nessa máquina, e eu troco ele pela TM do Return, que ia ajudar um pouco na Jigglypuff. E no nível 30, a Dama aprende Psychic e evolui para um Gardevoir, sem piadinhas nos comentários. Então, no nível 34, a Brione evolui para um Primarina. E no ginásio da Flanner não preciso nem falar, né, rapaziada? Um amasso total. Só usando Sparking consegui finalizar o Magmar, o Arcanine, apesar dele ter curado um pouco, o Torkoal, que não fez merda nenhuma, o Salandit, que até deu um pouquinho, mas não fez merda nenhuma. Então eu troquei para Papoca, que finalizou o Litwick com apenas alguns Shadow Sneak. Muito fácil, cara. E depois dessa vitória fácil, eu vou enfrentar o meu pai. Ele inicia a batalha com o Raticate, que é finalizada por um Bug Buzz da Mariposa. Então o Komala me dá o Yow, e eu troco pra Papoca, que toma o Yow e dá um Thunderbolt. E como ele fica dormindo, ele me finaliza com apenas alguns Soccer Punch. Com isso eu mando a Dama, e finaliza ele com apenas um Psyche. Quanto ao Oranguru, eu dou um Calm Mind, e o Drankies, que é normal, dá uma travadinha assim no jogo. Eu fico lá, batendo com o Drankies, ele até fica com a vida no vermelho, mas heala. Então, como eu não estava dando muito dano, eu decido trocar para Mariposa e finalizar ele com apenas alguns Bug Buzz. Com isso, ele manda o Porygon 2 e eu mando a Chapada, que toma um Signal Beam, mas consegue finalizar ele com apenas alguns Giga Drain. Com isso, ele manda o Stoutland e eu mando o Balão, que toma um Ice Fang e coloca ele para dormir e dá uns daninhos com o Return. Ele até fica com a vida no vermelho, mas ele acaba healando e quando ele acorda ele dá um Ice Fang, que me congela e ele acaba me finalizando. Então eu mando a Mariposa e dou um Deswing e finalizar ele. Então ele manda o Snorlax e eu dou um Calm Mind. E como ele me dá um Yow, eu não consigo fazer nada e ele me finaliza. Ele também finaliza a Mariposa, então eu mando a Chapada que deixa ele dormindo e finaliza ele com apenas alguns Giga Drains. E assim que eu finalizo essa batalha, o tio do Wally me chama pra casa dele para poder me entregar o Surf, para navegar pela região. Então eu enfrento alguns treinadores da equipe Aqua e ganho o Cash Farm do cientista. E eu só ataco no PC e pego o Mystic Water dele para poder colocar na Sereia, já que ela era o único Pokémon de água da minha equipe. Logo após isso, a May me chama para batalhar. Ela inicia a batalha com o Poliwhirl, que é finalizada por um Magical Leaf. Então o Brione também toma um Magical Leaf e me coloca para dormir, mas como ele literalmente escolhe não me atacar, quando eu acordo eu finalizo ele com apenas mais um Magical Leaf. E o Charmeleon que vem em seguida é finalizado por apenas um Psychic. Então eu falo com o Steven que me entrega o itemzinho pra ver os Kecleon.
Na próxima cidade eu passo no Murro de Electro pra arrancar essa merda desse flash da chapada. E aproveitando que eu já tava nessa cidade, eu fui fazer a última luta contra a rival. Ela inicia a batalha com o Steam, que é finalizado por um Bug Buzz da mariposa. Então ela manda o Charmeleon, que é finalizado por um Surf da sereia. Com isso ela manda o Politoed, que me dá um Swagger e eu dou um Gigadren. E eu fico lá me batendo durante alguns turnos até a hora que eu finalizo ela com o Gigadren. Com isso ela manda o Bione, que toma um Thunderbolt da Papoca e deixa ela dormindo. Então com o Slow Beam ele acaba me finalizando, já que eu não acordo. Então eu mando o Balão, que também fica dormindo. Então eu já troco pra Chapada, que toma um Bubble Beam e um Sing. Então eu troco pra Sereia, que também toma um Sing. Então eu finalizo ela com apenas alguns paquetes. Então eu falo com os velhinhos que me dão o Magma Emblema. Então eu vou enfrentar o Winona. Ela inicia a batalha com o Gliscor, que é finalizado por um Surf da sereia. Com isso, ela manda o Tolkien e eu mando a Papoca, que finaliza ele com apenas 2 Thunderbolts. Com isso, ela manda o Skarmory, que tem o mesmo destino, 2 Thunderbolts e ele vai de vala. E o Crobat é a mesma coisa, apesar de me dar um Crosspaw e um Slash. Então, o Oricoro quase me finaliza e 2 Thunderbolts ele é finalizado. O Altar eu dou um Shadow Claw, mas sou finalizado. Com isso, eu mando a Mariposa e dou um Dazzling que finaliza ele. E como o Balão não tava fazendo merda nenhuma, eu já evoluo ele para um Wigglytuff. Logo após isso, eu vejo o Max usando a Orbe Azul no Groudon e ele me chama para batalhar. Eu mando a Mariposa, que finaliza o Persian, e o Hunt Crow com o Dazzling. Contra o Salazar, ele me dá um Toxic e eu dou um Sunspore. Então, eu troco pra Sereia, que finaliza ele com apenas um Surf. Foi mal, rapaziada, por esses barulhos todos de fundo. Foi mal mesmo. Bom, então eu vejo a equipe Aqua na maior cara de pau roubando um submarino de um cientista e vou atrás deles. Mas eu não consigo fazer nada e eles fogem. E depois disso eu vou enfrentar o Tate e a Lisa. E eles mandam pra batalha um Bruxish e um Slowking. Então eu foco meus ataques no Slowking, que acaba sendo finalizado. E a mesma coisa contra o Rock. Então eles finalizam a Mariposa e eu mando a Papoca. E eles até conseguem deixar a Delphox com a vida baixa, mas a Chapada é finalizada. E eles acabam healando também a Delphox. Então eu foco todos os meus ataques nela de novo e ela acaba ficando com a vida baixa e eles healam mais uma vez. Mas ela é finalizada e eles finalizam a minha Gardevoir. E contra a Mega Gardevoir deles ela é finalizada bem fácil. E o Lunatone tem o mesmo destino, apesar de terem finalizado o Papoca. Com isso só sobrou o Bruxish, que não consegue fazer muita coisa e acaba sendo finalizado. Assim nós conseguimos nossa 7ª em si. Então o Steven pede minha ajuda para enfrentar o Max e o Tabita. Contra eles eu fico spamando Surf com a sereia. E eles ficam me batendo um pouco, mas como eles não conseguem finalizar literalmente nenhum Pokémon nosso, eu só fico lá batendo neles enquanto o Steven me ajuda a finalizar. E como eles não conseguem finalizar nenhum Pokémon, como eu já disse antes, eles acabam sendo finalizados muito fácil. Logo após isso eu vou perto do Kyogre e o Arch me chama para batalhar. Ele inicia com o Persian, que é finalizado por apenas um Drankies da Dama. Então ele manda o Crobat, que é finalizado por um Psyche. Com isso ele manda o Crocodile e eu dou um Magical Leaf. E como eu não consigo dar muito, eu vou usando mais alguns até ele ser finalizado. E ele usa a Orbe Vermelha contra o Kyogre. E esse cara é burro demais, velho. Tudo burro. Bom, então eu vou pra Sotópolis e vejo o Kyogre e o Groudon se batendo. Então eu vou lá onde tá o Wallace e falo pra ele que o Rayquaza tá no Sky Pillar. E eu vou lá chamar o Rayquaza. E eu vejo ele separando a briga numa animação muito bonita. Você não concorda, cara? Eu concordo, é muito bonita. Tá? Então eu vou enfrentar o Juan, líder de ginásio do tipo água. Ele inicia com o Golisopod, que não deixa a Papoca fazer quase nada e finaliza ela. Então eu mando o Balão, que dá 2 returns e é finalizado. Então eu mando a Chapada e ele heala. Então eu fico usando alguns Gigadrens até ele ser finalizado. Contra o Kingdra eu vou usando alguns Gigadrens, já que o Ice Beam dele não me finaliza. E eu acabo finalizando ele. Contra o Araquanid eu não consigo fazer nada e caio. Então eu mando a Mariposa, que dou um Bug Buzz e o Transport. Então eu dou mais um Bug Buzz. E como ele não me ataca, ele é finalizado. O Scash até toma um Absorb, mas me finaliza no Instant Power. Então eu mando a Dama, que finaliza ele com um Magical Leaf. E o Toxapex com um Psychic. Então eu mando o Poleon e dou um Calm Mind. E dou um Magical Leaf, ele me dá um Toxic e alguns Hydro Pump. Mas eu consigo finalizar ele muito fácil.
Então eu vou enfrentar o Wally na Victory Road. Ele inicia a batalha com Dragonair, que é finalizado pelo Dazzling da Mariposa. Com isso ele manda o Rosa Rage, que é finalizado por alguns Bug Buzz, apesar de ter me deixado envenenado e com Liquid. Então ele manda o Person, que é finalizado por um Bug Buzz também. Contra o Magnezone, eu mando a Papoca e começo a usar alguns Rock Smash, que até deixa ele bem miado, mas ele cura e me deixa paralisado, então eu continuo batendo. Mas como ele cura mais uma vez, ele me finaliza no Thunderbolt. Com isso, eu mando a Mariposa finalizar ele no Bug Buzz. E a Mega Gardevoir dele acaba me finalizando, então eu mando o Balão, que finaliza ela com um Return. Logo após isso, eu volto lá para a cidade onde tem aquele shopping e a última batalha contra a rival. Então eu compro uma Mega Pedra. Sim, no jogo tem Mega Pedra, mas a Mega Evolução é permanente e eu Mega Evoluo a Gardevoir. Eu vou enfrentar um Sidney, Elite 4 do tipo Dark. Ele inicia com o Crocodile e eu com a Dama, então eu dou alguns Calm Mind e ele me deixa com a vida baixa. E eu finalizo ele com um Common Blast, juntamente do Persian e do Incineroar que vem em seguida. Com isso ele manda o Hot Crow, que me finaliza com Sucker Punch por ser golpe de prioridade. Então eu mando a Sereia, e ele dá um Brave Bird e é finalizado pelo Moon Blast. Com isso ele manda o Greninja, que me finaliza. E eu mando a Papoca, e dou um Play Rug nele e ele é finalizado. E o Mega Absol tem o mesmo destino. Depois disso eu vou enfrentar a Phoebe, Elite 4 do tipo Fantasma. Ela inicia a batalha com o Palo Sandy, que é finalizado pelo Giga Drain da Chapada. Então ela manda o Frozone, que toma um Shadow Ball, mas acaba rilando, e como ela me congela, ela me finaliza. Então eu mando o Balão, que finaliza ela com o Ice Beam. Contra o Marowak eu até dou uns Ice Beam, mas ele acaba me finalizando. E como ele fica com a vida baixa, eu mando a Dama, que finaliza ele no Psyche. Contra o Drifloon eu dou um Calm Mind e ele me dá um Low Whip, e um Psyche que finaliza ele. E o Mega Gengar é a mesma coisa, por ser do tipo Veneno. E o Dalmage é finalizado pela mesma coisa. Então eu vou enfrentar a Elite 4 do tipo Terra, o Grax. Ele inicia a batalha com o Dugtrio, que é finalizado por dois Magic Olive da Dama. O Matsdale até toma um, mas me finaliza. Então eu mando a Sereia, que finaliza ele com apenas um Surf. Contra o Torterra, eu dou um Sim, apesar de ter tomado um Seed Bomb. Então eu troco o Balão, que finaliza ele com apenas um Ice Beam. Com isso, ele manda o Camerupt, e eu volto com a Sereia, que finaliza ele com apenas um Surf. Com isso, ele manda o Gastrodon, e eu mando a Papoca, que finaliza ele com apenas alguns Shadow Claw, apesar de ele ficar enrolando, usando Recovers e um Full Restore. Sério, cara, esse bagulho é muito chato, velho. Bom, quando eu finalizo ele, ele manda o Flygon, que é finalizado por apenas um Play Rug. Depois disso, eu vou enfrentar o Drake, Elite 4 do tipo Dragão. Ele inicia com Mega Garchomp e eu com a Dama, então eu dou um Calm Mind e finalizo ele com um Moon Blast. Com isso, ele manda o Exeggutor e eu mando a Mariposa, que finaliza ele com apenas um Bug Buzz. E o Caslord, apesar de ter me dado um Poison Jab, é finalizado por um Moon Blast. Contra o Drampa, ele tem o mesmo destino, e o Tortunator finaliza a Mariposa com Overhit. Então, eu mando a Sereia, que finaliza ele com um Hyper Voice. E o Kumo-O é finalizado com um Blast. Então eu vou enfrentar o Wallace, o campeão do jogo. Ele inicia a batalha com o Ninetales e a Lola, e eu com a Mariposa, que dá alguns Bug Buzz e fica congelada, mas congela rápido e não faz mais quase nada, porque é finalizada. Então eu mando a Dama, que dá 2 Calm Mind, mas acaba tomando 2 SB, o que não adianta muito, porque com apenas um Psychic, o Ninetales é finalizado. E o Sylveon até tenta me colocar para dormir, mas é finalizado com apenas alguns Psychics. Com isso ele manda o Mimikyu, ele tenta bater na Papoca, mas fica dormindo, então ele é finalizado com 2 Shadow Ball. Com isso ele manda o Milotic, que fica usando alguns S-Beam, mas é finalizado pelo Giga Drain. Com isso ele manda o Shiinotic dele, então eu mando a Papoca e dou algum Shadow Claw. Ele fica com estratégiazinha vagabunda de me botar para ficar paralisado e ficar confuso. Por isso eu não consigo fazer mais quase nada e sou finalizado. Então eu faço a burrada de mandar a Sereia, que sofre da mesma estratégia. Por isso ele acaba sendo finalizado por alguns Giga Drains. Com isso eu mando o Balão, que sofre da mesma estratégia, mas consegue finalizar ele com apenas 2 Returns, apesar de ele ter ficado batendo um pouco. Então ele manda o Ribombee, que consegue finalizar o Balão. Então eu mando a Chapada e dou um Light, e ele dá alguns Fever Dance. Então eu dou algum Shadow Ball, apesar dele ficar usando Bug Buzz. E finalmente eu consigo ganhar do Wallace. Eu upei pro nível 65 pra ganhar desse arrombado, cara. Bom, mas esse nem foi o pior problema da run, velho. O timezinho em si foi até que bem bom, apesar de ter falhado ali na hora. E quando eu não tinha nada pra fazer depois de zerar o jogo, eu fui enfrentar o Steven. Contra ele, a Sereia finaliza o Skarmory com apenas alguns Surfs. Com isso ele mandou o Rampardos, que é finalizado por um Surf juntamente com o Aurora que vem em seguida.
Com isso, ele manda o Cobalion e eu troco pra Dama, que finaliza ele com apenas um Psyche. Com isso, ele manda o Metagross e eu mando a Papoca, que dá um Shadow Ball, mas é finalizado no Meteor Mash. E a Chapada tem medo de China, apesar de não ter feito merda nenhuma. Então eu mando a Sereia, que dá um Surf nele, e ele manda Shops, que finaliza a Sereia. Então eu mando a Mariposa, que dá um Moonblast e fica com a vida no vermelho, mas ele finalmente finaliza ele. Então, rapaziada, o desafio foi até que bem fácil no início, mas depois ficou muito difícil. Espero que vocês tenham gostado, vocês deixaram o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza galera? Fui!